Você já ouviu falar que durante o nazismo só sobreviviam aqueles que tinham olhos azuis e eram loiros, tal qual arianos perfeitos? Bom, na verdade não era exatamente assim. O que era um ariano? Realmente era importante a cor do cabelo de alguém? Hoje, na Rai TV, eu vou falar sobre o principal critério para uma pessoa ir ou não ir para um campo de concentração. Oi, eu sou a Daphne Kleiman, mestre em Diplomacia e Conflito e coordenadora acadêmica do Hillel Rio. E aqui, na Rai TV, eu falo sobre geopolítica, Israel e antissemitismo. Durante o Holocausto, um período caracterizado entre 1933 e 1945, ou seja, começando antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial, o Partido Nazista, que domina primeiramente a Alemanha e depois se espalha pela Europa, cria as Leis de Nuremberg, que parece que são muitas, mas na verdade é basicamente uma, que é para determinar quem poderia ser um cidadão alemão e quem deveria perder sua cidadania por não ser um ariano puro. Mas o que era ser um ariano? A gente ouve muito que são pessoas de olhos azuis e cabelos loiros, mas não era exatamente assim. Na verdade, a cor do cabelo de uma pessoa poderia ser um ideal, mas quando a gente olha para o próprio Führer da Alemanha nazista, Adolf Hitler, ele tinha cabelos completamente pretos. Então, qual era o critério para alguém ser enviado para um campo de concentração ou um campo de extermínio? Bom, a gente consegue entender através das leis de Nuremberg. Elas definem que se uma pessoa tem 3 ou mais avós judeus, ela deve perder sua cidadania alemã e ser enviada para campos de trabalho forçado e, eventualmente, para um campo de extermínio por não ser uma pessoa pura. Um judeu de olhos azuis e cabelos claros também era enviado para um campo de concentração. Não fazia nenhuma diferença sua aparência física. A única coisa que importava era sua ascendência, ou seja, o número de avós judeus. Na legislação, era isso que estava escrito. Uma política que parece até um pouco firme. Mas na prática não era bem assim. Quando a gente olha para os registros das pessoas que foram mortas pelo nazismo, vê-se que na verdade não precisavam ter 3 avós. A pessoa podia simplesmente se identificar como judeu ou ter um pai ou mãe judeu ou praticar a religião. Os nazistas não estavam meticulosamente procurando. Qualquer pessoa que se agregava demais ao judaísmo já era problemática, inferior e merecia ser vítima da solução final. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, tem muitos relatos de padres luteranos que acabavam suas vidas em campos de concentração. Padres que nunca souberam que eram judeus, mas por um avô ou parente distante conectado com essa etno-religião, ele era enviado também para esse campo. Os nazistas não estavam tão focados em achar especificamente quem eles eram, e sim discriminar contra essa população o máximo possível. Outras comunidades também foram discriminadas, mas as leis de Nuremberg elas foram criadas e especificadas principalmente para a discriminação do povo judeu. E por que eu acho que a distinção é tão importante de falar que o problema não era visualmente racial e sim contra uma etno-religião? Porque falar de cabelo, de olhos, simplifica um ódio que foi muito especificamente construído. Quando a gente fala de uma discriminação racial, a gente simplifica o nazismo, que não era só um ódio irracional. Foi um sistema burocrático e um sistema militar governamental criado para maximizar a morte judaica. Todo o sistema nazista foi engenhado para fazer um genocídio pela primeira vez, pois afinal, a palavra genocídio ela é criada após o Holocausto para caracterizar a morte em massa feita de uma forma única e pela primeira vez nos anos 30, e reduzir o nazismo a uma obsessão étnica minimiza o que ele realmente foi. Minimiza as ferrovias criadas através da Europa inteira só para transportar judeus de suas cidades a campos de concentração. Minimiza eles entrarem em países e pegarem mapas com burocracia perfeita para identificar exatamente onde todos os judeus moravam, fechar esses judeus em bairro, remover seu acesso à comida e à vida como ela existia antes para eventualmente exterminá-los em câmaras de gás. Falar de cabelo é muito mais simples do que entender um sistema gerado para aniquilar uma população por completo e que consegue, infelizmente, matar 6 milhões dos judeus europeus e ter uma ideologia que permanece na sociedade através do neonazismo e outras ideologias simpatizantes até hoje. As leis de Nuremberg, criadas em 1935, têm esse nome pois foram oficializadas na cidade de Nuremberg, na Alemanha, durante o regime nazista. Então, da próxima vez que alguém falar que o nazismo era principalmente sobre aparência física, é importante lembrar que judeus foram mortos independente de sua aparência, porque o mais importante era sim sua ancestralidade, sua etnia e religião, discriminados de uma forma burocrática que leva ao extermínio de 6 milhões de pessoas.
pessoas, além de outras populações como ciganos, negros e populações LGBTQIA+, que também caem como vítimas do nazismo. Quer saber mais sobre? Se inscreve e dá like aqui na Rai TV.